Olá, meus amados queridos irmãos, bom dia para você, graça e paz. Como é bom nós estarmos juntos, como é bom poder desfrutar de mais um dia, pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus sobre nós, e assim então podemos juntos aqui participar, nesta manhã, porção diária da palavra, é a porção da palavra de Deus para a nossa meditação, e assim então é sempre muito bom estarmos juntos. Eu quero hoje ler com você o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 2 a 4, que diz assim: E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Amém. Esse é um texto que nós muitas vezes já ouvimos falar, ou já ouvimos mensagens, falando sobre a cura do paralítico. É interessante, importante para nós, que este homem, ele se encontrava nessa condição, e a palavra de Deus então descreve, que era uma realidade, um problema insolúvel, Então, uma situação que ele não tinha como resolver, já talvez tivesse batido a porta de tantas possibilidades. Talvez muitos falaram para ele sobre a possibilidade de uma cura, de restauração. E talvez, ao longo dos anos, este homem tenha já esgotado toda a sua expectativa, esperança, e talvez até mesmo recursos financeiros, talvez até mesmo as resistências ou a força para poder enfrentar os desafios das limitações. E então, talvez esse homem já não tinha mais sonhos, já não tinha mais expectativa, esperança, e assim então, talvez a sua vida estivesse apenas uma rotina interminável, esperando o dia da sua morte, e então ficar livre de toda a sua angústia, dor, tristeza e sofrimento. Talvez isso fosse a realidade deste homem. Talvez muitos religiosos da época talvez tivessem enganado, oferecendo curas falsas, milagres falsos. Talvez muitas pessoas religiosas também já tivessem oferecido uma solução a ele. Talvez esse homem já não tinha mais qualquer confiança em qualquer pessoa que falasse que ele poderia ficar curado. Mas eis que um dia que parecia ser igual aos demais, um dia que parecia ser igual a todos os outros dias até então, mas aquele dia foi diferente. Seus 4 amigos que bateram a sua porta, que chegaram para ele, talvez aqueles 4 amigos estavam sorridentes, alegres, felizes, contentes, compartilhando ali aquele momento e a expectativa do que estava por acontecer. E então aqueles 4 amigos o levaram a Jesus. Podemos pensar, o texto não diz, mas talvez pela desilusão, decepção ao longo dos anos, talvez esse homem nem quisesse mais ir com aqueles 4 amigos. E eles talvez tivessem insistido com ele: não, nós vamos levar você até Jesus. Nós vamos colocar você diante de Jesus. Nós sabemos que Jesus pode curar a sua enfermidade. Jesus pode curar você hoje. E talvez aquele homem tenha relutado em aceitar. Mas a palavra de Deus então descreve que aqueles 4 amigos o levaram a Jesus. É importante destacar, porque o texto diz que Jesus estava cercado por uma imensa, uma grande, uma enorme multidão. E é nesse contexto que aqueles 4 amigos chegam carregando o seu amigo paralítico naquela cama, naquela maca, e de repente então eles esbarram com a multidão. Você pode imaginar o diálogo? Talvez aquele homem na cama tivesse dito: não falei para vocês que não ia ter solução, que não ia ter condição, nós não vamos nem conseguir chegar perto. Eu falei para vocês que ia ser perda de tempo. E aqueles homens, movidos pela fé, pela confiança que Jesus poderia curá-lo, e então eles romperam com o obstáculo. A multidão não foi obstáculo. Eles subiram no telhado. O telhado não foi obstáculo. Eles tiraram a telha.
o espaço, a distância entre onde eles estavam, Jesus, também era mais um obstáculo. Mas eles amarraram corda, desceram o seu amigo e o colocaram diante de Jesus. Você pode imaginar a multidão, você pode imaginar os religiosos, você pode imaginar os familiares deste homem, e agora então ele está diante de Jesus. Então, como é importante para nós estarmos atentos, que nós também podemos e devemos levar pessoas a Jesus. Sejam eles da nossa família, vamos levar nossos familiares a Jesus. Sejam nossos amigos, vamos levar os nossos amigos a Jesus. Sejam pessoas da sociedade, que nós tenhamos a condição de encontrar, de conversar, vamos levar essa pessoa a Jesus. Existem muitas situações, pessoas que já não têm mais sonhos, pessoas que não têm mais plano de futuro, pessoas que não têm mais expectativas de realizações, pessoas que já não conseguem mais olhar para frente, né, e podendo então estabelecer uma meta, um alvo, um propósito a ser atingido. E então Jesus, ele muda a nossa realidade. Jesus transforma a nossa realidade, a nossa vida. Jesus transforma a nossa vida completamente. Jesus disse àquele homem: perdoados estão os teus pecados. Jesus estava realizando primeiramente aquilo que era a maior necessidade de todo ser humano. É a cura da alma, é a cura do interior, é a cura no que diz respeito à eternidade. E que eu e você, todos nós precisamos, ou sabemos que as diversas áreas da nossa vida são importantes, mas a cura da alma é a mais importante, é a mais urgente, é a mais necessária. Então, vamos levar os nossos amigos a Jesus. Esta é a lição para nós hoje. Essa é a lição que fica daqueles 4 amigos que bateram naquela casa, que insistiram com aquele homem e o levaram até Jesus. É um exemplo para mim e para você, exemplo para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus seja com você. Talvez o dia de hoje, semelhante a tantos outros, mas você pode experimentar algo diferente. Tanto você pode ser atingido por ações maravilhosas, diferentes de Deus na sua vida. Você pode também fazer com que outras vidas também tenham um dia diferente. Pense nisso. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. E obrigado, Deus, porque o exemplo da Tua palavra naquele contexto, aquele homem só qualquer esperança, mas ele foi alcançado, ele foi transformado pelo Senhor. Obrigado por aqueles 4 amigos que foram instrumentos para abençoar aquela vida preciosa para eles, para o Senhor e para os seus familiares e amigos, ó Deus. Seja conosco nesse dia e que tenhamos a condição também de ajudar, de abençoar amigos, pessoas ao encontrarmos ao longo desse dia. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.